Boa tarde, eu sou Sara Tavares, servidora do TJDFT, e mais uma vez inicio fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher morena, tenho cabelos longos, escuros, estou nesse dia com a blusa preta, com mangas compridas, estou no mesmo ambiente virtual que tem uma tela de fundo na cor azul clara. E em nome da Escola de Formação Judiciária, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, gostaria de dar as boas-vindas a todas e a todos que estão nos acompanhando nesse terceiro e último dia do ciclo de webinários da primeira semana de Justiça Restaurativa. Lembro mais uma vez que os inscritos devem registrar a frequência por meio do link que está disponível na descrição do YouTube. Receberão o certificado emitido pela escola apenas aqueles que atestarem a presença nos 3 encontros. Agora, para discorrer sobre a estrutura da Justiça Restaurativa, valores, princípios e critérios, convidamos o presidente do Conselho do Fórum Europeu de Justiça Restaurativa e diretor do programa de mestrado em Justiça Restaurativa na Universidade de Ulster, Tim Chapmamn. Assim, nesse momento, eu passo a palavra ao psicólogo Paulo Moratelli, que fará a tradução da exposição do palestrante. Okay, so welcome, Tim. Thank you very much. Thank you for accepting this invitation. And please, can you start doing your audio description? Yeah, sure. I'm an older white male from Ireland. I have gray hair and I have a mustache. Is that okay? Ok. Então, a audiodescrição do professor Tim é que ele é um homem branco, de meia idade, com cabelos e bigode brancos, e está usando um casaco verde, verde e cinza. Ok? Thank you, Tim. So, your conference, it's on you. Can you start? Okay. Well, just before I, share my screen with the presentation, I'd just like to say I really appreciate this invitation, Paolo. It's a great pleasure to speak to such an important group of people in a great country that unfortunately I've never visited, but would love to visit sometime. So I feel very honored to be addressing such a prestigious conference. I'll say a little bit about... Thank you. Então, antes de começar a apresentação, ele agradece o convite, ele se sente muito honrado de estar podendo falar para um grupo tão prestigioso de pessoas, né, de pessoas tão importantes. E ele sente nunca ter podido estar no Brasil, mas nós vamos com certeza dar um jeito de resolver isso. We can manage to bring you here. Don't worry, we'll do that. Thank you. A little bit about myself. Many years ago, I did a law degree, but decided not to become a lawyer. Então, um pouquinho sobre mim. Alguns anos atrás, eu me formei em Direito, mas eu decidi não me tornar um advogado. I think during my degree, I became fascinated by the criminal law, and I wanted to engage in offender rehabilitation. Durante a minha graduação, eu me apaixonei pelas leis vinculadas ao crime e eu queria me envolver na reabilitação de criminosos. So I spent about 20 years in the probation service, working in the community, in prison, courts, during a period of violent conflict within Northern Ireland. Então, durante 20 anos, eu me envolvi na reabilitação de prisioneiros, com pessoas aprisionadas, com pessoas em liberdade condicional, e isso foi durante o período de conflito aqui na Irlanda do Norte. About 20 years ago, the law changed in Northern Ireland to introduce restorative justice for juvenile offenders.
Mais ou menos 20 anos atrás, a lei aqui na Irlanda do Norte mudou e foi inserida nas nossas leis a Justiça Restaurativa para a atenção aos adolescentes em conflito com a lei. So at that stage, I left probation and became an academic and helped the government design the practice model for restorative justice and train the facilitators. Então, nesse momento, eu deixei um pouco de lado a liberdade condicional com que eu trabalhava e me envolvi ajudando o governo a desenhar as leis e também o treinamento, e passei a treinar as pessoas que iam a trabalhar com os adolescentes em conflito com a lei, e desenhei com eles também o modelo dessa prática que seria utilizada para esse programa. The law in Northern Ireland was quite radical. It basically said that every young person who admitted to a criminal offense must be offered the opportunity to meet the victim. Nesse sentido, a lei aqui na Irlanda do Norte ela é radical, porque a lei obriga que para cada adolescente que tenha cometido um ato infracional, eles tenham a oportunidade de se encontrar com a sua vítima. This means it's not the judge's decision, it's not the prosecutor's decision, it's not the social worker's decision, it is the young person's decision, obviously with the advice of their lawyer. Isso significa que, na prática, a decisão não cabe ao juiz, não cabe ao promotor, não cabe ao advogado, não cabe às pessoas que estão orientando esse adolescente. Essa decisão cabe ao próprio adolescente, claro, com orientação e acompanhamento do seu advogado. And we've had tens of thousands of restorative conferences. Although there was some resistance to it to begin with, it is now an accepted part of the legal system in Northern Ireland. E a partir daí nós tivemos dezenas de milhares de conferências restaurativas com esses adolescentes, mesmo com a resistência de parte da justiça criminal que não concordava com esse procedimento. And currently I'm now more involved in international developments, working with the European Forum for Restorative Justice and traveling throughout the world to offer training or speak at conferences. E nesse momento, já faz algum tempo, eu estou mais envolvido com o desenvolvimento da justiça restaurativa a um nível mais amplo, viajando por toda a Europa, por vários países do mundo, ajudando no desenvolvimento da justiça restaurativa, na expansão da justiça restaurativa e conduzindo treinamentos de justiça restaurativa. Okay, could you, Paulo, could you now put my presentation up? Can you see it? Not yet. Okay. And now? No. Let me check. Yeah? It's okay. It's okay we had a small gap between us, but there's no problem. Okay. Maybe 2 seconds difference. Yeah. Time lapse. Okay, if you can just click on the titles. Yeah, that's great. That's great. So this afternoon, it's the evening here in Ireland. I want to just explain to you how restorative justice works, and I think the main message I want to get across is that certainly my experience in Ireland is that restorative justice is not a rival or a competitor to criminal justice, but an addition that enhances the experience of justice for ordinary people. Então, eu queria iniciar comentando com vocês que, na minha percepção, a justiça restaurativa não é rival da justiça retributiva, que, na verdade, elas são colaboradoras, elas podem atuar juntas, uma reforçando a outra. Next slide, please. And click again, please. Yeah, I want to just start by contrasting the criminal justice system as I see it, of doing justice in a professional way with a restorative model. Então, eu queria oferecer, para iniciar, um contraste entre a justiça criminal, como eu vejo essa justiça criminal fazendo justiça, com o sistema da justiça restaurativa. This is probably
a diagram that many of you will think is too simple, but it's just to highlight the differences. Então, provavelmente muitos de vocês vão achar que esse diagrama é simplista demais, mas é a minha maneira de simplesmente apontar as diferenças. So, the formal criminal justice system is obviously, governed by the law of the state, and the law defines what a crime is and what the punishment for a crime should be. Então, obviamente, o sistema de justiça criminal tradicional, retributivo, é regido pelo mundo das leis, e as leis definem o que é o crime e qual é a punição adequada a quem comete os crimes. So once a crime, it's been established that a crime has occurred, the first thing is to try and catch the criminal. Então, sempre que um crime existe, a primeira tarefa desse sistema de justiça criminal é capturar o criminoso. Once the criminal is caught, you want to keep them under control so that they can be prosecuted in the court. Assim que esse criminoso é pego, ele tem que ser mantido sob controle, preso, para que o sistema possa processar o seu caso. And the aim is to see if we can convict the person in the court, and that the court can order an appropriate punishment to correct their behavior. E o objetivo é condenar esse sujeito, e a corte determina qual é a condenação adequada no sentido e no objetivo de corrigir esse comportamento inadequado desse sujeito. And in this way, the law and the system is designed to preserve public order. E dessa maneira, esse sistema procura cuidar da ordem pública. Could you click again? And so the key thing that I wanted to illustrate there is that the focus of the formal system is on the criminal, the offender. Então, a ideia principal aqui, o foco desse sistema criminal está no criminoso. Okay, continue. And the formal system, to my mind, is founded on some assumptions that the problem that the system is addressing in relation to crime is the offender. Então, algumas suposições sobre esse sistema de justiça formal ou tradicional. A primeira delas é que, para esse sistema de justiça, o problema é o ofensor. And we assume that the system, in many cases, needs to separate and exclude the offender from society. E, de muitas maneiras, esse sistema tenta separar da comunidade e excluir esse ofensor da comunidade. And this requires next point. This requires the coercive power of the state to achieve this. E isso exige o poder coercitivo do Estado para atingir esse objetivo. And because the state has this monopoly of coercive power, then people's rights must be protected. E como o Estado detém esse poder sobre a vida das pessoas, os direitos das pessoas devem ser protegidos. And this is the rule of law as we understand it. However, from a restorative point of view, the blind spot of the criminal justice system in most countries is the victims of the crime. E esse é o mundo das leis. E na minha concepção, o problema é que, não foi traduzido aqui no slide, o ponto cego desse sistema de justiça são as vítimas de crime que não são enxergadas por esse sistema. Next slide. So what is the structure of restorative justice in contrast to the traditional criminal justice system? Firstly, when a crime occurs, restorative justice asks the question, what harm has this crime caused?
Então, qual é a perspectiva desse sistema ou da estrutura da justiça restaurativa em comparação com o sistema de justiça criminal? Primeiramente, quando um crime acontece, a estrutura da justiça restaurativa pergunta quais são os danos decorrentes desse crime. The restorative justice structure is designed to rigorously address and understand the harm that has been caused and to ask who has suffered from this harm. Então, o sistema restaurativo ele é desenhado com muita clareza para identificar quem foram os afetados, ou seja, quem são as vítimas e quais os danos sofridos por essas pessoas. Once you ask that question, immediately the victim becomes the focus of the system. E assim que você faz essa pergunta, imediatamente a vítima torna-se o foco desse sistema de justiça, o sistema restaurativo. But not just the victim, because we have this idea within restorative justice that harm ripples out like a stone that is dropped in water. Mas não apenas a vítima direta, porque nós temos a ideia dentro desse sistema de justiça restaurativa que assim como uma pedra jogada na água cria aquelas ondulações, o crime ele também atinge outras pessoas além da pessoa diretamente atingida. So if the victim is harmed by a crime, in most cases their family, people who are close to them, will also suffer. Então, por conta disso, na maioria dos crimes, quando alguém é vítima direta de um crime, a sua família, as pessoas próximas a ela também sofrem danos por conta desse crime sofrido. And consequently, quite often the local community suffers from crime. When a crime occurs, they feel the effect of that crime. E, consequentemente, quando um crime acontece, também a própria comunidade local se sente afetada e se sente também vítima indireta desses crimes. It is likely, I think in Brazil, as in other countries that I've studied, that the perpetrator of the harm has probably come from a difficult background where he or she has suffered harm in the past. É provável que no Brasil seja igual a muitos outros países nos quais eu trabalhei, em que, em geral, o criminoso, o ofensor, ele mesmo foi vítima de outras situações na sua história pregressa. Também foi vítima anteriormente. And of course, the family of the perpetrator will be caused anxiety and shame and fear because a member of their family has committed an offense. E também a família desse ofensor vão lidar por conta do crime com vergonha e com outros sentimentos negativos que emergem dessas circunstâncias. So the restorative justice, practitioner will ask what has been the harm, who has been affected, and how can we include all those who've been affected by the harm in the solution to it. Então, o praticante, o facilitador de justiça restaurativa, ele vai perguntar qual foi o dano, quem foi afetado, quem são as pessoas que foram também diretamente afetadas e que precisam participar da solução, da resolução dessa situação. Once people have been contacted and have agreed to meet to address the harm, then they must be prepared for the dialogue. E assim que essas pessoas são contatadas e aceitam participar, então você prepara para produzir o diálogo entre eles. And basically, most of the participants in the restorative process want to do three things. One, to tell their story of the harm, to ask questions of each other, and to make requests, perhaps, for reparation for the harm that has been caused to them. E, em geral, as vítimas de crimes têm três perguntas fundamentais. Querem contar sua história, querem fazer perguntas e querem fazer pedidos para reparar os danos que sofreram. And so a meeting is arranged under the
conditions of respect, fairness, honesty, safety for all people, and facilitated by a trained facilitator. Então, um encontro é organizado com base em respeito, justiça, transparência, honestidade, para que todos possam dialogar. The facilitator helps each of the parties to communicate what they want to communicate in a respectful way, so that eventually everybody will have a common understanding of the harmful event and some agreement about what should be done to repair the harm. Então, o facilitador irá conduzir esse diálogo para que as pessoas possam falar sobre o que aconteceu, sobre o impacto disso e sobre o que deveria acontecer a partir daí. E, em geral, as pessoas acabam construindo acordos, termos de acordo sobre o que deveria acontecer daí por diante. The perpetrator will make certain promises or commitments to repair the harm and to change their ways, and they must be held accountable for what they agree at the conference. It must be taken seriously. Então, em geral, o perpetrador, o ofensor, ele faz algumas promessas, assume alguns compromissos para reparar os danos e ele deve cumprir esses compromissos. Esses acordos devem ser levados muito a sério. And international research would suggest that restorative justice processes are very effective at restoring particularly what the victim needs coming out of a harmful situation. Então, o que as pesquisas mostram é que esses encontros restaurativos são muito efetivos, muito eficientes para atender às necessidades das vítimas. The restoration is not just financial compensation for loss or damage. O que é restaurado não se trata apenas de compensações financeiras para restabelecer, para pagar o que foi os prejuízos. In my research, what victims value most are being able to tell the story of how they've been hurt and to have that believed and validated and to feel that they are making the person who has hurt them accountable and gaining some reparation from that. Na minha pesquisa, o que eu encontrei é que o que as pessoas, as vítimas mais valorizam é a oportunidade de contar a sua história, de se sentirem vindicadas e validadas na sua contação de histórias e de saber que o perpetrador vai mudar ou mudou de comportamento. Through this very human and personal experience, they get a real sense of justice in a very direct way that sometimes they don't feel they get from a court. Por essa experiência muito humana, muito próxima, essas pessoas sentem que foi feita justiça, o que muitas vezes eles não sentem dentro do sistema de justiça tradicional. And the things that victims say to me is their respect is restored and their safety is often restored by the assurances they get from the perpetrator, and they also see the perpetrator as just a human being rather than a monster. O que em geral as pessoas me dizem é que o respeito foi recuperado, que a segurança foi recuperada e que eles percebem que o ofensor é uma pessoa e não um monstro. Paulo, I can't see the presentation on my screen for some reason. Maybe you're having some trouble with your connection again, Tim. Just let me check this. I can see a small thing at the bottom, but not in the main screen. I don't know why. Can you see the presentation? Yeah. Let me try stop sharing and start sharing again to see if I can solve this problem. Just a second. Sorry about this. No, don't worry. Okay. And now? No. Oh, Just a yes, second. happening. Yeah. Yep.
Okay, we're back. Okay. We're back. Okay. Okay, move to the next slide, please. So you not commented this. The focus is on harm. Yeah. Sorry. Yes. So the key distinction here, if you remember, for me, the focus of the criminal justice system tends to be, whereas in restorative justice, we see that the harm is the problem that needs to be addressed. Então, o importante aqui, chave aqui, que dentro dessa estrutura de justiça restaurativa, o foco está no dano. Então, os danos devem ser trabalhados dentro desse sistema. Okay, yeah. And here are some of the assumptions that we use in certainly my model of restorative justice. So that the problem is not the person. The problem is the harm caused by the crime. This is what restorative justice addresses. Então, dentro da minha perspectiva de justiça restaurativa, aqui estão algumas suposições. A primeira é que o problema não é a pessoa, o problema, ou o criminoso, né? O problema são os danos causados pelo crime. And once that is made clear, and once victims, perpetrators, and members of the community meet, they realize that they need each other to repair the harm. E assim que nós compreendemos que o problema são os danos, a vítima, o ofensor, o perpetrador e a comunidade se dão conta de que precisam uns dos outros para reparar os danos sofridos e cometidos. And importantly, they realize that acts of harm create obligations to each other. E muito importante é que eles percebem nesse processo que os atos ofensivos criam obrigações uns com os outros, uns para com os outros. And through this concept of obligations to each other, we see that the purpose of restorative justice is to connect people to restore just relations. E assim que se dão conta de tudo isso, percebem que o objetivo da justiça restaurativa é conectar as pessoas e restabelecer relações justas entre eles. And so while the criminal justice system tends to separate and exclude people, the restorative justice tries to bring people together to talk about the harm and to resolve it. Então, enquanto o sistema de justiça criminal separa as pessoas, o sistema de justiça restaurativa traz as pessoas para perto para poder solucionar as questões. So one of the strongest emotions that arise from acts of harm is shame. And this can work for both. It's disappeared again. You cannot see? No, it just sort of suddenly disappears and goes off. Okay, just a second. And then we go again. Okay, go again. And if not, I've got copies in front of me. I can just ask you to change. Now you can see? Okay, so shame is common to both the victim and the perpetrator when there's an act of harm. Uma das emoções mais fortes que surgem dos danos sofridos e cometidos, isso vale para a vítima e vale para o ofensor, é a vergonha. A vergonha, ela surge de uma maneira muito forte para todos os envolvidos. The criminal justice system, by trying to separate and condemn the criminal, is creating what is known as a stigmatizing shame, which according to Gilligan's research, can have a counterproductive effect. O sistema de justiça criminal acaba criando o que a gente vai chamar de vergonha estigmatizante, segundo James Gilligan. E na pesquisa de James Gilligan, ele descobre que isso é muito contraproducente para as pessoas. He did research into violent criminals in America, and as you can see, he found that there was hardly anyone that did not trace their violence back to some sort of experience of humiliation. Ele fez a sua pesquisa com agressores, ofensores, réus violentos nos Estados Unidos e, como vocês podem ver aqui, ele identifica que praticamente nenhum deles cometeu os atos de violência sem ter antes experimentado vergonha, humilhação, desrespeito e de ter sido ridicularizado em algum momento.
When you change the focus from the criminal to the harm, there is still shame, but rather than saying you should be ashamed of yourself, the statement within restorative justice is you should be ashamed of what you have done. Quando mudamos o foco para a justiça restaurativa, o que acontece é que a vergonha não desaparece, mas ela muda. A experiência da vergonha agora não se trata do sujeito, mas do que ele fez. Então, o que dizemos nesse espaço não é tenha vergonha de si mesmo, mas sim você deve ter vergonha do que você fez, dos seus atos. And so if you have a meeting and you include people who are important to the perpetrator of harm, by addressing the harm and saying that the shame belongs to the harm rather than to the person, that can be reintegrative. Então, durante o encontro de justiça restaurativa, o que você faz é dizer que a vergonha está contida nos atos, nos comportamentos e não no sujeito. E quando você faz isso, acaba produzindo o que nós chamamos de vergonha reintegrativa. Isso reintroduz o sujeito na sua comunidade. As John Braithwaite, who developed this concept of reintegrative shame, said, low crime societies are societies that do not mind their own business. John Braithwaite, que criou esse conceito de vergonha reintegrativa, ele diz que as sociedades que têm um número reduzido de crimes são aquelas sociedades que, entre aspas, não ficam na sua, ou seja, se preocupam com os problemas dos outros, não só com os próprios. And this process of reintegrative shame develops responsibility in the perpetrator, and by expressing remorse and offering to repair the damage, they can earn respect from the victim and from the community. E esse processo produz um efeito no ofensor, que se responsabiliza pelo que fez e, dessa forma, ele recupera o respeito da vítima e das outras pessoas da comunidade. Next slide, please. Okay, so these are values that the European Forum believe are important to restorative justice. Esses são alguns valores que o Fórum Europeu de Justiça Restaurativa acredita que são importantes para a justiça restaurativa. The first one is basic, I think, to any society and any culture. It's respect for the individual dignity of a human being. O primeiro deles, eu acredito que isso valha para qualquer país, qualquer sociedade, é o respeito pela dignidade humana. And this explains why, a crime can be a violation of that respect and cause shame in a victim. Isso explica porque o crime é uma violação dessa dignidade e provoca vergonha na vítima. And it explains why victims really want respect to be restored through a process of justice. E isso explica também porque a vítima realmente quer a sua dignidade restabelecida através de um processo genuinamente restaurativo. Moving on to the next value of solidarity. We live in a society. Sorry, you can go, please. Yeah, solidarity means we live in a society where we're interdependent, we rely on each other, we want to live in a stable community, and so the best way is to reinforce that individuals are not selfish but have obligations to each other. E se queremos o segundo valor, solidariedade, responsabilidade, nos mostra que se queremos viver numa sociedade, numa comunidade em que uns se importam com os outros, precisamos compreender que estamos conectados, que temos responsabilidades uns para com os outros. And restorative justice then offers people who've been affected by harm an experience, a very personal experience of justice through accountability, through the accountability of the perpetrator to his community and to his victim.
E o que a gente experiencia através dos processos de justiça restaurativa é que os ofensores se responsabilizam, que eles assumem a responsabilidade perante a sua comunidade, a sociedade. And this is done through dialogue, and it's important for this dialogue to work is that everybody respects the truth. Isso é feito através do diálogo, e isso é importante nesse diálogo que todos respeitem a verdade. Next slide. I want to talk a bit about the evidence base of good quality practice, and I should stress the practice must be of a high quality, and I will come back to that. Of course. E vamos passar para falar um pouquinho dessa base de evidências, mas eu preciso reforçar que essa prática deve ser de alta qualidade, e a gente vai voltar isso daqui um pouco. So what can we expect from good quality restorative justice? Firstly, a high level of victim satisfaction based on their direct experience of justice. O que a gente pode esperar das práticas de boa qualidade? Primeiro, que elas tenham alta satisfação através da experiência real de justiça. Through participating in a process of justice and through the perpetrator making themselves accountable to those they hurt, for the victim to be validated, respected, have their questions answered, and get some reparation, they have a direct personal experience of justice. Então, as vítimas que participam numa experiência como essa, através da responsabilização do ofensor, da validação que a vítima recebe, de ter as suas perguntas respondidas e ter a oportunidade de reparação dos danos que foram sofridos, ela tem a sensação de participar de uma experiência real de justiça. It gives the offender the opportunity to understand the harm they've caused and to feel a sense of remorse, which could change their attitude. Isso oportuniza aos ofensores que entendam os danos que causaram e possam genuinamente sentir remorso e, a partir daí, sim, mudar a sua atitude, os seus comportamentos. If the process is done well and there's a follow-up to the meeting, then what we have found in Northern Ireland, there is a very high level of keeping to the agreements by the perpetrator. Quando o processo é feito da maneira adequada, ao menos aqui na Irlanda do Norte, nós, no acompanhamento do caso, percebemos que há um alto nível, um grande número dos acordos foram concluídos, foram solucionados, foram realizados. We have noticed around a 15% reduction in reoffending compared to other community disposals, and about a 40% reduction compared to the use of custody. 15 or 50? 15, 15. 15% reduction of? I missed you. Yeah, okay, 15% reduction of offending when you compare restorative justice to, for instance, probation orders or community service orders. Nós encontramos uma redução na reincidência de 15% em relação ao sistema tradicional. And about 40% better reoffending rates than if the person had been sent to prison. E 40% a menos de reincidência do que os casos em que o ofensor foi mandado para a prisão. And as a result, in Northern Ireland, there are far fewer young people ending up in prison than before. E o que aconteceu é que na Irlanda do Norte, nós temos muito menos adolescentes jovens mandados para a prisão agora com esse sistema do que antes de adotarmos esse sistema. And this has saved a lot of money for the Ministry of Justice. E esse fato acabou economizando muito dinheiro do Ministério de Justiça. Next slide, please. I want to talk about the variety of processes. I don't have time to describe them all, but I want to say that there is no one
process that is better than others. It depends on the context, who is involved, what is the harm, what is the purpose of the restorative process, and we need to be flexible. Eu não tenho tempo para falar longamente sobre todos esses processos, mas o que eu quero deixar claro é que não há um processo melhor do que os outros. Todos são importantes e o que importa é o contexto, a situação específica que nos levará a escolher qual será a prática específica que nós vamos utilizar. The process is usually variations on mediation, restorative conferences, and restorative circles. Os processos podem utilizar uma variação de conferências, mediação vítima-ofensor e círculos restaurativos. And it's important to use all of them flexibly. E é importante usar todos de uma forma flexível. Okay, next slide, please. So I want to just emphasize what I mean by quality. I think it's important to define the restorative justice idea through its values, which were respect for dignity, solidarity, justice, and truth. Eu quero, então, reforçar o que é importante para a gente ter uma experiência de qualidade. E a primeira questão é que esse sistema tem que ser orientado por valores: respeito, solidariedade, justiça e verdade. Dignidade também. But it cannot just be an idealistic process. It must be based on evidence. Mas ele não pode ser um procedimento somente idealista. Ele precisa sim ser baseado em evidências. Both the criminal justice system and the general public want restorative justice to be real and realistic. Tanto o sistema de justiça quanto os seus trabalhadores e as pessoas envolvidas querem que esse sistema realmente funcione. So, by combining the values and the evidence base, one can identify certain core principles of practice. Então, quando nós juntamos os valores e as evidências, nós podemos identificar alguns aspectos centrais dessas práticas. These principles include the principle of inclusion, principle of participation, the principle of restoration, the principle of keeping to your commitments. And if these are followed through, then the quality of the experience for ordinary people will be enhanced. Então, alguns princípios que garantem a qualidade da experiência para as pessoas é ser inclusivo, participativo, restaurativo e que as pessoas mantenham os compromissos que assumiram. It is also important that an organization offering restorative justice is accountable for the standards of their practice to both the criminal justice system, the state, and to the general public. E é importante que a instituição, o Serviço de Justiça Restaurativa, preste contas, seja responsável pelos padrões de sua prática, tanto para com o sistema de justiça, quanto para a comunidade como um todo. So I would recommend any country or any organization should make specific and transparent standards of practice that they will be judged by. Então eu recomendaria a qualquer projeto, qualquer programa, qualquer país que queira adotar a justiça restaurativa, que assuma padrões de prática pelos quais ele possa realmente se responsabilizar depois. Okay, next slide. I don't know if many in the audience follow jazz music. Eu não sei se todos vocês gostam, se acompanham o jazz, música, né? O jazz. But one of my great, heroes and genius of jazz is Miles Davis. Mas um dos meus heróis, né, um dos gênios do jazz foi Miles Davis, já faleceu. He was a great jazz player, but he was a difficult, aggressive, dangerous man.
It's true. Ele foi um gênio, mas ele era uma pessoa agressiva, uma pessoa complexa, muito difícil de se lidar com ele. So the story goes that one night he's playing an important concert in New York. E há uma história que conta que numa noite ele estava fazendo já um bis do seu show em Nova York. And he has another jazz genius in his band called Herbie Hancock. E na banda que estava tocando com Miles Davis havia outro gênio de jazz chamado Herbie Hancock. And during one of the tunes, Herbie Hancock hits the wrong note. E durante uma das canções, das músicas, Herbie Hancock tocou uma nota errada. And he thinks, oh my God, Miles may literally kill me for this. E aí Herbie Hancock pensou, meu Deus do céu, o Miles Davis vai me matar por ter tocado essa nota errada. So as soon as the concert's over, he goes to Miles and he says, I know I hit the wrong note in that tune. It'll never happen again. E assim que o show acabou, antes de que mais viesse falar com Herbie Hancock foi falar com o Miles Davis e falou, eu sei, eu toquei uma nota errada, me perdoa, e isso nunca mais vai acontecer novamente. And Miles says this, when you hit a wrong note, it's the next note that you play that determines if it is good or bad. E a resposta de Miles Davis foi a que está no slide, né? Quando você toca uma nota errada, é a próxima nota que você tocará que determina se isso é bom ou ruim. And he went on to say that actually the note you played next recovered from your mistake and actually led to a very unique improvisation. And I'm very happy with that. E o que isso significa é que, se você toca uma nota errada, a próxima nota que você toca pode recuperar aquela nota anterior de uma maneira flexível e criativa. E isso é o que é interessante para mim. If you haven't worked it out yet, for me, the message of restorative justice is do not judge people by the harms they commit, the mistakes they make. Judge them by what they do to make amends, to repair what they've done. Judge them by the next step they take. Então, se vocês não compreenderam até agora, eu quero dizer para vocês que dentro da justiça restaurativa, você não deve julgar uma pessoa pelo que ela fez, pelos erros que ela cometeu, pelos delitos que ela cometeu, mas julgue ela pelo esforço que ela está imprimindo para corrigir as coisas, pela próxima coisa que ela fará para fazer com que tudo se corrija. And that's basically restorative justice, that for both perpetrators, victims, their families, it helps you to feel you're active in the justice process, you're participating, you're taking responsibility, you're involved in fixing the problem. And that is not only good for individuals, I believe it's good for society. E isso é basicamente justiça restaurativa. A vítima, o ofensor, a família sentem que o correto está sendo feito, que elas estão envolvidas em um processo de justiça real, e isso é bom para vítimas, é bom para ofensores, é bom para a sociedade. Last slide. So thank you for your attention. Obrigado. Obrigada. The correct is obrigado for a man. I was right first time. Yeah. Então, agradeço vocês, muito obrigado por terem me ouvido. Thank you so much. Tim, let me check if they want to say something to you. Pessoal, ele terminou? Vocês algum comentário, alguma fala para com ele? Eu acho que de nossa parte está tranquilo, Paulo. Então, deixamos aqui os nossos agradecimentos, né, ao Team Chapmamn pela presença e também pela excelente exposição. Felizmente, conseguimos ultrapassar os inconvenientes com a conexão que ocorreram no início da palestra. Agradecemos também ao Paulo Moratelli, que mais uma vez realizou a tradução da exposição. Muito obrigada.
Deixa eu traduzir, por favor, para ele. So we thank you very much, team, and we're glad that we can solve the problems, the internet connection problems, and so we thank you very much for your excellent exposition. We thank Paulo for the traduction. Sim, que mais? Não, é isso, os nossos sinceros agradecimentos, né? E agora, para proferir as palavras de encerramento da primeira semana de Justiça Restaurativa, convidamos a desembargadora Sandra de Santos, que é segunda vice-presidente do TJDFT. Só para confirmar, eu posso liberar ele? Acredito que a desembargadora vai responder melhor. A desembargadora quer que eu traduza para ele? Bem rapidinho, Paulo. Eu vou falar muito pouco, bem rapidinho. Tá? Ele pode nos aguardar um minutinho. Ok. Boa tarde a todos. Eu devo reiterar o nosso agradecimento ao TIM pela belíssima exposição e por renovar nossa percepção de justiça com direito à palavra. A segunda vice-presidência sempre teve como objetivo buscar o fortalecimento da composição de litígios pelas partes, para permitir que a intervenção do judiciário ocorra tão somente quando for indispensável. E as práticas restaurativas, além de individualizar os conflitos e tratá-los de forma única, são um convite à difusão da cultura de paz. E essa é uma visão que leva a justiça mais humana para e pelo cidadão. É um prazer encerrar a primeira semana de Justiça Restaurativa, preparada com muita dedicação e acompanhada com muito zelo por todos nós. A sensação é de dever cumprido, de grande aprendizado e, sobretudo, com a certeza de parcerias com o que há de melhor em justiça restaurativa no Brasil e no mundo. Posso afirmar que foi um evento proveitoso e fecundo em reflexões para todos os participantes. Gostaria, antes de findar, de agradecer publicamente a Nadine e a todos os servidores pelos esforços na reestruturação da justiça restaurativa. Não podemos poupar elogios ao excelente trabalho que vem sendo desenvolvido por eles. Muito obrigada. Pronto. So thank you very much, team. Let's translate only that you renew our belief in self-composition methods, conflict methods. So thank you very much. And she was thanking everyone of this tribunal for this work. Great. Thank you. Thank you very much, team. See you next time. You managed to bring you to Brazil. Don't worry, we'll manage to do that. It would be our pleasure. Bye bye. Bye bye. Obrigado. Thank you. Então, registramos aqui os nossos agradecimentos à desembargadora Sandra de Santos pelas valorosas palavras no encerramento da primeira semana de Justiça Restaurativa. Lembramos mais uma vez aos inscritos que a frequência deverá ser registrada por meio do link que está disponível na descrição do YouTube, porque precisa atestar a frequência nos 3 dias para receber o certificado emitido pela escola. Assim, chegamos ao final do nosso evento. Conforme já mencionamos, esse ciclo de webinários teve como objetivo a abordagem dos aspectos fundamentais para o avanço das práticas de autocomposição de conflitos e também aspectos importantes sobre a justiça restaurativa. Agradecemos a todos que nos acompanharam nestes 3 dias de palestras. Desejamos a todos uma excelente noite.